é um tabu muito grande. Você foi falando nisso, eu lembrei era um artigo que eu li, e aí eu lembro, perguntaram para o Winnicott que como ele queria morrer, uma coisa nesse sentido, né? E aí o Winnicott, como que você quer morrer? O que acontece? Ele fala, quando eu morrer eu quero estar vivo. Eu acho isso maravilhoso. Num sentido, quando ele traz isso, esse artigo falava disso, que a morte ela é a experiência derradeira da vida, porque tudo que está vivo morre. E o ocidental, principalmente o ocidente, né? A gente tem um tabu muito grande em falar da morte. Em outras culturas orientais, existe uma facilidade um pouco maior. E eu estou falando de Ocidente, estou falando principalmente, sei lá, se a gente for pensar, por exemplo, outras culturas. Quando a gente está falando da cultura mexicana, por exemplo, o modo como eles lidam com o Dia dos Mortos, que é um jeito muito mais festivo. Então, parece que quando a gente faz no caso deles, faz uma festa com isso, a gente traz isso para perto, a gente traz isso para o cotidiano. De lembrar que a morte existe, o que está vivo morre, e de como lidar com isso. E existe essa cultura popular mesmo, de, nossa, se eu não falar, se eu falar de alguma coisa, vai acontecer e tal. E isso vira, quanto menos a gente fala, a gente vai recalcando, né? Quanto menos a gente fala, mais medo a gente vai ter disso, mais receio a gente vai ter. E quando acontece, a gente se pega muito paralisado, né? Porque o luto é sempre muito impactante. Uma das coisas, a gente, para pensar esse vídeo, eu gosto muito de cinema. E aí eu fui pegar um filme que eu acho muito bonito, que também fala dessa dinâmica oriental ocidental em relação à morte. Chama Hanami Cerejeira em Flor. Não lembro o nome da diretora, mas é um filme alemão de 2008. Mas dá para achar por aí. E é muito bonito, assim, porque eu acho que tem essa coisa do pegar de surpresa, né? Que existe um casal de idosos, estão lá os filhos já crescidos e tal, e descobre-se que o marido tem uma doença terminal, enfim, optam por não falar para ele. Aí a esposa está lá cuidando, de repente a esposa tem uma morte súbita. E ele se vê meio, nossa, todos os filhos também se preparando para a morte do pai. E aí essa mãe, de repente, morre e ela tem uma fantasia, um desejo de viajar para o Japão. Ela estudava danças específicas do Japão, o Butô e tal. E aí ele, para lidar com esse luto, para buscá-la de algum modo, ele vai até o Japão. Era o sonho dela, ele meio que não queria ir muito e tal. De repente ele vai até lá para tentar encontrar algo sobre ela que ele não via ali em vida, e foi o modo dele de processar isso, de redirecionar essa libido de algum modo, de conhecer um lado dela que talvez ele não tenha tido a oportunidade de conhecer em vida. Eu achei muito sensível o modo como eles lidaram. Eu acho que é um filme muito ilustrativo sobre o luto mesmo, né? O que mais eu ia falar aqui? Peraí que eu me perdi. Posso falar? Pode falar, pode falar. Bom, e aí, né, a gente está falando um pouco mais sobre esse luto de perder pessoas mesmo, mas nesse mesmo sentido a gente pode imaginar assim, né? Eu estou trabalhando numa empresa X, e aí tudo para mim é essa empresa, né? Eu não faço outra coisa a não ser ir trabalhar, aquela questão até workaholic, né? Eu vou trabalhando, 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 eu não tenho vida além do trabalho. E aí, de repente, eu perco esse emprego. Aí, pronto, né? É um luto forte e que pode possivelmente cair numa melancolia, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar, a não ser estar nessa empresa. Então, eu não vivi, eu só fiquei naquilo. Então, isso é importante também falar sobre as possibilidades. Então, hoje eu trabalho na empresa X, mas continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo, porque amanhã eu posso estar na empresa Y e está tudo bem, né? A questão é eu aceitar que esse processo ele tem começo, meio e fim, Uhum. principalmente quando a gente fala em questão de trabalho. Às vezes as pessoas falam, nossa, fiquei tantos anos na empresa, depois fui mandada embora, não sabia o que fazer. Por isso, às vezes a pessoa passou, sei lá, 20 anos da vida só trabalhando, sem pensar no dia a dia dela, sem pensar o que ela poderia fazer além daquilo, né? Porque às vezes eu trabalho, sei lá, trabalho numa área específica e eu me enfio só naquilo, mas, poxa, eu gosto de arte, eu gosto de artesanato, o que mais que eu posso fazer além disso? Então, tem isso também, né? Quando a gente se fixa muito só numa coisa e aquilo eu perco, aí é muito difícil de se recuperar. Falando um pouquinho, né, sobre o que eu falei
de falar de morte, né? Falar sobre. Tem uma autora, ela chama Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica paliativo, então ela trabalha muito com os médicos em situação final, assim, e ela traz muito isso de questionar para o paciente o que que você quer. Qual que é o seu último desejo? Né? Às vezes a pessoa está ali no hospital, passou tanto tempo por uma restrição de alimentação, e chega num momento que já não tem mais o que fazer. Então, por que não essa pessoa comer, sei lá, eu tenho vontade de comer arroz e feijão da minha mãe, né? Tenho vontade de comer uma lasanha. Então, por que não fazer isso? E ela tem, assim, vários livros. Eu vou colocar aqui, depois a gente coloca na legenda para vocês. Tem esse aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é isso, né, que a Natasha trouxe, de que no dia da minha morte eu quero estar